Chamar respiração pode atrapalhar na fala? Qual a maneira certa para usar a respiração na fala? Uhum. Aí a gente pode pensar, Marilene, em dois níveis. Um que é o como a gente vai coordenar a respiração com a fala, ou seja, eu preciso fazer as minhas pausas respiratórias nos lugares corretos. Eu não posso começar a falar e tá falando assim, e tô falando super rápido e não tô respirando, e a minha voz tá indo, e o meu ar tá acabando, e daqui a pouco eu preciso respirar de novo, eu continuo falando, e eu engreno numa primeira e eu não paro para respirar. Porque isso, além de ser antifisiológico, e em algum momento este ar vai faltar e ela vai ter que parar para respirar em qualquer lugar e não no momento adequado. Além disso, isso dificulta no acompanhamento da ideia do falante. Ele está falando, mas ele não está dando as pausas adequadas, ele não está fazendo a cadência certa, não está dando o ritmo certo para a comunicação, e isso faz com que na cabeça do ouvinte aquele conteúdo vire uma bola de neve. Então, as pausas, que é uma coisa que muitas pessoas têm medo, principalmente quem trabalha profissionalmente, rádio, TV. Ai, eu não posso pausar, não, uma pausa é um silêncio. Na verdade, a pausa contribui e muito, tanto para a compreensão da mensagem, quanto para a questão da entonação, para fechar, para o fechamento das ideias, para o fechamento do conteúdo, para o fechamento de uma frase. Então, é um encadeamento de várias coisas. Então, este seria o primeiro nível da questão respiratória, como coordenar ela com a fala. E o segundo é, se a gente tem uma respiração mais superior, que eu estou falando e estou fazendo uma respiração onde existe um movimento aqui e essa respiração não está aproveitando esta região do meu corpo, que é a costa diafragmático abdominal. Se a gente tem essa respiração aqui, a respiração é menos eficiente, ela é mais superficial. A gente vai precisar fazer mais recargas respiratórias na fala. E se essa respiração tem um controle mais inferior, a gente consegue dosar ela de uma maneira melhor com a produção da voz e com as pausas no nosso discurso. Cris, tem uma pergunta aqui que eu vou fazer uma ligação com mito ou verdade. A gente sempre ouviu que a voz rouca, ela gera uma sensualidade, né? Ela traz algo sensual, aproxima principalmente o homem da mulher, a mulher com rouquidão. E a Nice pergunta que a rouquidão sempre indica que há um problema para além da sensualidade? Sim, a rouquidão sempre indica que há um problema, principalmente se é uma rouquidão permanente. Então, assim, claro, se a gente tem uma voz normal, limpa, com uma boa produção, e a gente tem uma gripe, a gente tem um Covid, a gente tem qualquer coisa, uma infecção de vias aéreas, e a gente fica rouquinho por 10, 15 dias, bom, isso está dentro da normalidade. Se a gente é rouco, tem uma rouquidão persistente por muitos meses, a gente precisa consultar um médico otorrinolaringologista para poder entender se esta alteração, se esse distúrbio tem uma origem orgânica ou se tem uma origem funcional. Muitas vezes a pessoa não tem uma patologia, não tem um nódulo, não tem uma alteração congênita, como foi o meu caso, mas ela tem uma voz que está sobrecarregada, uma voz que está sendo muito exigida, ou uma demanda vocal muito grande, a prega vocal não está dando conta, e ela pode sim melhorar esta qualidade vocal e deixar essa voz menos rouca, mais limpa, mais confortável. Mas aí a gente entra naquilo que tu disser, que é o mote aqui da nossa conversa, que é a pessoa se sente representada por essa voz, porque muitas mulheres roucas, na minha experiência, quando a rouquidão não limita, não traz uma sobrecarga, não traz uma fala cansativa ou com esforço, estão muito egocentônicas com essa voz rouca e acham até bonito. Eu estou atendendo atualmente uma pessoa que tem uma rouquidão, que chegou para mim por cansaço e por esforço.
mas ela acha a voz dela rouca linda, e sempre foi assim, e ela não quer mexer. Então, dificilmente com um cliente assim, a gente vai trabalhar até o ponto de deixar a voz limpa, porque a pessoa já está identificada com a voz. Essa pessoa tem 33 anos, se eu não me engano, então ela não quer mudar essa voz, mas ela precisa fazer uma fonação mais equilibrada, ter uma voz mais confortável, que tenha menos fadiga, que tenha menos esforço. E se, enfim, ela disser, para mim tá bom até aqui, eu não sinto mais cansaço e este rouquinho tá bom para mim, quem sou eu para dizer que ela não pode ficar rouca? Então, entra nisso do se identificar, se reconhecer através da voz também. Mas, para frisar, sim, voz rouca sempre é sinônimo e sempre é sintoma, é sinônimo de alguma alteração que precisa ser investigada. Tem a pergunta da Nina também, achei bem bacana, e fala um pouco dessa questão da representação da voz, mas aqui a gente tem do outro, né? Ela diz, Cris, boa noite. Tem vozes que nos hipnotizam, fazem a gente fixar a atenção nelas. Vocês, fonos, entendem o porquê disso? Quais características da voz são mais atraentes? Pergunta difícil. Assim, o que me atrai pode não atrair outras pessoas. Então, eu acho que a gente começa pensando que entra uma subjetividade da pessoa que está escutando. Entra também a gente estar escutando a voz, mas estar escutando a pessoa, porque a pessoa se expressa através da voz. Então, para muito além do som da voz, a voz ser bonita, a voz ser melodiosa, existe um interno que acaba se expressando também naquilo e que acaba mobilizando as pessoas que estão escutando. Uma voz, para ser atraente ou para ser agradável para o outro, não necessariamente ela precisa ser linda, na minha opinião. Uma voz sem esforço é uma voz agradável de ser escutada, uma voz mais suave. Existem agora algumas pessoas que fazem vozes suaves para as pessoas dormirem. Já tem estudos que estão comprovando que o tom da voz da pessoa é capaz de desencadear no ouvinte reações químicas, alterações de neurotransmissores, porque aquela voz tem uma agradabilidade, porque aquela voz é suave, porque aquela voz passa confiança, e aí o match está formado, aquela relação de, ai, que coisa boa escutar se forma, porque inclusive modifica bioquimicamente o ouvinte. Entra a gente querer conhecer a pessoa ou aquilo que a pessoa está falando ser algo agradável e gostoso de se escutar, ou ser algo que a gente não quer escutar. Porque muitas vezes uma pessoa com uma voz boa ou agradável pode falar algo muito rude para nós, ou pode ser muito agressiva, embora tenha uma voz muito boa. E aí essa voz já não é uma voz tão boa assim, porque ela está me falando algo que, do ponto de vista do conteúdo, para mim soa agressivo, para mim soa intrusivo, e eu não gosto de escutar. Então, eu acho que a gente pode pensar nisso de várias formas, desde não há esta unanimidade, até a voz como extensão da personalidade, ela expressa a gente. Por exemplo, uma pessoa que se considera extrovertida, alegre, dinâmica, dificilmente vai ter uma voz baixa, modulada, com pouca entonação. Então, pessoas extrovertidas normalmente vão ter essa voz agradável, interessante, cativante, cheia de modulação, que entusiasma os outros. Mas isso não é só um atributo da voz, isso é um atributo da pessoa como um todo. Aí eu até quero ouvir vocês, como psicólogas, o que vocês pensam nesse sentido, porque a gente entra num campo que não tem análise acústica de voz, que análise acústica são parâmetros objetivos que a gente extrai da voz. Não existe uma análise acústica da voz que diga, esta voz é encantadora. Isso não existe. Mas se eu quiser ter uma voz sexy, eu posso falar com uma voz mais soprosa, posso falar mais baixinho,
eu posso falar ao pé do ouvido. E essa voz é muito diferente da voz que eu estou falando na live aqui com vocês. Então, o quanto a gente tem recursos vocais, recursos fonatórios, para usar vozes diferentes em ambientes diferentes, o quanto nós conseguimos colocar intencionalidade na nossa voz e na nossa comunicação, de acordo com o que a gente está sentindo, de acordo com o que a gente quer expressar, de acordo com o objetivo que a gente quer atingir, tudo isso vai interferir no quanto essa voz é bonita ou não.